Pô, galera, esses dias eu comprei um quebra-cabeças, só que aí eu não olhei direito a parada, porque, assim, eu não sou muito bom nisso, mas eu queria brincar com os meus filhos, né? Aí eu peguei algumas caixas assim, não sabia direito. Aí tinha uma dizendo 10, assim, eu imaginei 10 anos de idade, assim, né? Uma pessoa com 10 anos. Vocês curtem? Alguém curte aqui quebra-cabeça ou não? Pô, maneiro. Aí eu pensei, cara, 10 anos de idade, não é isso? Eu tenho 39, tá escrito 10 ali naquela caixa. Eu vou montar essa parada com os meus filhos. Meus filhos têm 5, né, e 4 anos, e eu tenho 39. Ainda tenho 39 e terei 39 durante muito tempo. Poxa, estou pertinho dos 40. Aí eu pensei, cara, não é possível, né? Eu vou montar essa parada aqui. Pô, quando eu abri, aí muita peça, umas pecinhas desse tamaninho assim. Pensei, que isso? Uma pessoa de 10 anos monta isso? Aí que eu fui entender que não era assim, pô, com 10 anos você consegue montar. Era que você demora 10 anos para montar. Não é isso que diz a caixa. Rapaz, comecei a montar. E era uma imagem bonita, eu peguei uma imagem bíblica, assim. Então era tipo um presépio, assim, né? Maria, José, o menino Jesus, manjedoura, as ovelhinhas, o pastorzinho, os magos e todo mundo ali. Aí eu, pô, maneiro, ainda tem a mensagem bíblica, né? Cara, era muito difícil o negócio, eu fiquei algumas horas assim. Não consegui simplesmente desistir depois de um tempo. Eu fiquei pensando, cara, eu tinha que ter lido esse negócio direito, né? Essa caixa direito. Que não é possível, ali não está escrito que com 10 anos você monta aquilo. Demora 10 anos para você montar. E eu não estou preparado para esperar 10 anos para montar um quebra-cabeças, né? Uma vez eu fui ligar o micro-ondas lá em casa, pô, tinha também o manual. Vocês têm mania de ler essas paradas? Manual, alguém lê instrução? Pô, a gente não precisa, né? Tudo intuitivo hoje em dia. A gente não precisa de nada disso, ou a gente acha que não precisa. Qual é a parada, galera? A gente está diante de um texto que é Mateus 18, e esse texto é tipo assim, um manual de instruções. É como a gente deveria agir, fazer, é como a gente deveria reagir diante das situações e dos problemas que a gente vive. Não sei se eu vou te contar uma novidade. Você está na igreja, não está? Está ligado aqui que você está, que isso aqui é a igreja e tal? Está ligado, não está? Então, é possível que dentro da igreja você tenha problemas. Alguém já tinha te avisado? Você já está mais do que 5 minutos aqui, então você já reparou. Por quê? Porque, cara, isso daqui não é a igreja ideal, beleza? É a igreja real, é a vida real. E você vai reparar que Jesus avisou que, pô, a gente ia ter problema no meio da igreja. Mas mesmo assim ele planejou a igreja e disse que a igreja seria santa. Então faz parte do plano que seja assim. Não está fora de controle, não está fora dos planos. Não, 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 é assim mesmo. A gente às vezes corre o risco, que é o seguinte, a gente imaginar que exista uma igreja perfeita e ela nunca vai existir. E aí por isso a gente nunca ama nenhuma igreja que seja imperfeita como a gente. Então a gente não consegue dedicar o nosso amor à igreja quando a gente acha assim, pô, vou para a igreja e lá vai ser tudo perfeito, todo mundo tem as melhores intenções e todo mundo, pô, vai fazer tudo do jeito que eu penso. Porque também, às vezes, a pessoa faz alguma coisa e você acha que está errado, não está, né? Ainda tem essa possibilidade. Mas não é assim, galera. Essa é a vida real. A vida real já era assim, Jesus já tinha avisado. E Jesus ainda avisou mais uma parada para a gente, que é uma parada, assim, bem sinistra da gente pensar, que eu não vou nem falar agora, que não é desse texto. Mas, pô, Jesus falou assim, olha, ainda tem o joio no meio do trigo. O que isso significa? Pô, o trigo era a parada que a pessoa queria plantar e queria colher. Só que aí, às vezes, no meio daquela parada maneira, tinha uma plantinha ali, que era uma plantinha muito parecida com a outra, que te enganava, mas que era uma praga, que ela tomava conta do resto do terreno, tirava, sufocava as outras plantas. E aí, Jesus disse assim, ó, vai ser assim, só que no final, quando a colheita for feita, o lavrador vai separar essa parada. Então não é a gente que vai separar, não sou eu que vou dizer quem é joio e quem é trigo. Eu tenho que olhar para o meu coração e, como Rodolfo Abrantes na música dele, né, joio ou trigo, dizer, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Sou joio ou sou trigo? Poxa, eu gostaria de ser trigo. Eu gostaria de ser
um fruto no seu reino. Poxa, Jesus, trata do meu coração. A gente vai ler aqui Mateus 18, verso 15. 90% dos problemas que a gente tem aqui no UP, beleza? 90% dos problemas que a gente tem na igreja são solucionados com 3 versículos. 15, 16 e 17. Então, a gente está em Mateus 18, a gente vai ler verso 15, 16 e 17. 90% dos problemas a gente resolve. Aí tem 10% aí de problema que é um pouquinho mais enrolado de resolver. Olha que texto fascinante, o texto diz assim: se o seu irmão pecar contra você, isso é Jesus falando, beleza? Então, a gente está num capítulo em que Jesus está falando uma porção de ensinamento muito importante. Ele conta aqui a parábola da ovelha perdida, ele fala quem é maior no reino de Deus, ele fala sobre pedras de tropeço, tudo mais. E aí agora ele vai falar sobre a questão do pecado. E ele vai dizer assim, ó: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, olha só, primeiro passo nosso, o que o texto está dizendo e o que Jesus está dizendo? Cara, Jesus está dizendo assim: primeiro, existe a possibilidade de alguém pecar contra você. Beleza? Essa foi a igreja que Jesus planejou, é possível que isso aconteça. Se alguém aqui do UP, beleza, se algum adolescente ou alguém aqui da igreja, alguém da igreja oceânica, se alguém comete uma falha contra você, peca contra você, se de algum modo você se sente ofendido, ultrajado, se de algum modo isso acontece, o que Jesus fala para você? Seu primeiro passo é sozinho, sozinha com a pessoa, procurar a pessoa e falar para a pessoa o que aconteceu e tentar mostrar para ela o erro que ela cometeu. Perceba, qual é a nossa falha inicial nesse texto? Primeiro, a gente pode achar que não existe problema dentro da igreja. Não é isso que Jesus está falando, Ele está preparando a gente para resolver os problemas. Segunda falha dentro desse texto é quando algum mal acontece nesse meio, a gente querer recorrer a uma outra pessoa que não seja aquela que nos ofendeu. Cara, olha só como é que o reino de Deus é muito doido. Ó, quando eu leio a Bíblia, cara, eu fico sempre extasiado assim, encantado. Você fica assim também? Fala a verdade. Cara, eu fico maravilhado com isso tudo. Cara, como que Jesus é perfeito, como é tudo diferente do que a minha cabeça. Na minha cabeça é assim, pô, se uma pessoa cometeu um erro comigo, cara, eu vou ficar na minha, vou falar nada, beleza, vou deixar para lá, vou perdoar e acabou. Não é assim, não é isso. Ou, vou esperar ela vir pedir desculpa, então, estou aqui esperando, e o culto do UP acaba, e vai todo mundo embora. Estou eu, né, Léo aqui só, e ninguém, né? E aí eu vou ter que ir embora, porque ninguém veio me pedir perdão. Olha só, cara, no reino de Deus, essa parada é diferente. É o ofendido que inicia o processo de reconciliação, de amizade, de restauração, de perdão. É o ofendido e não o ofensor. Cara, consegue entender? Alguém te magoou? Alguém te prejudicou aqui? Alguém falou alguma parada contra você? Sabe como que se resolve essa parada? Você sozinho, sozinha, vai lá. Pô, cara, sabe o que rolou? Tava aqui, pô, aí você falou aquela parada, pô, cara, aquilo me magoou muito, porque na minha família acontece isso, isso e isso. Poxa, então talvez o ideal fosse você pensar que, poxa, a gente tem famílias diferentes, a gente tem contextos diferentes, tal. Você que vai procurar essa pessoa e sozinho, você vai entender que Jesus está fazendo de tudo nesse texto para preservar o coração do ofensor o tempo todo. É tipo assim, para você não expor a pessoa, entendeu? Alguém cometeu um erro contra você, você vai lá sozinho. Deus sabe, isso é suficiente. Você vai lá sozinho. Não é para contar para uma outra pessoa, que vai contar para uma outra pessoa,
ou você reunir uma galera para trocar ideia. Eu sei que às vezes a gente faz, pessoal, e assim como esse texto é completamente misericordioso, eu gostaria de ser com vocês, porque eu já cometi esses erros também. Quando eu cheguei à igreja lá com meus 15 anos, eu não sabia que a Bíblia dizia essas paradas. Então eu pensava assim, se alguém fez uma parada errada comigo, eu vou falar para os meus amigos. E eu achava que isso era o normal, era o certo. Então eu chegava para os meus colegas e os meus amigos da igreja e falava assim, galera, você viu o que aquele cara falou? Cara, que doideira. Você viu ele jogando bola com a gente? Ele estava empurrando, estava batendo. Cara, a gente acha que isso é natural, é assim que se resolve. Porque na vida a gente resolve assim, a gente desabafa, a gente fala com o outro e tudo mais. Mas no reino de Deus, galera, é diferente. Se você não sabia, agora você está sabendo. Jesus está dizendo isso para você agora. Se alguém errou contra você, você tem que fazer de tudo para preservar essa pessoa que errou. Olha só. Você tem que fazer de tudo para preservar essa pessoa, agir com misericórdia. Sabe por quê que você vai fazer isso? E sabe por que o Clóvis tem que fazer isso? Cara, porque foi isso que Jesus fez com a gente. Jesus agiu com toda a misericórdia com a gente, toda. A gente fez tudo errado, galera, tudo errado, a vida toda tudo errado. Você sabe o que é isso? A vida toda fazer tudo errado, em cada atitude, em cada pensamento, porque todas as intenções nossas foram equivocadas. Às vezes a gente fez coisas boas, mas fez com a intenção errada. E isso se torna pecado também, diante de Deus. Fora as vezes que a gente fez errado com a intenção errada. Beleza? Às vezes a gente faz errado com a intenção certa, mas a gente tem que fazer certo com a intenção certa. Então a gente cometeu muito erro nessa vida, galera. Jesus preservou a gente. Imagina se Jesus não me perdoasse, não me preservasse, quem eu seria, cara, diante de Deus? Mas Jesus me preservou, Jesus guardou meu coração. É assim que a gente vai fazer com o nosso próximo. Então, agora a gente já é indesculpável, beleza? A gente já conhece essa parada aqui. A gente já sabe o que é o proceder no reino de Deus. Então, se um irmão peca contra você, ou uma irmã peca contra você, você não deve compartilhar aquela parada com ninguém. Você deve conversar só com ele e só com ela. E aí essa parada vai ser resolvida. Porque se você fizer diferente, você vai estar pecando. Por quê? Você está fazendo diferente do que Jesus mandou. Isso é pecado. Além disso, isso vai ser outras paradas, vai ser fofoca. Por quê? Você está espalhando o erro de uma pessoa para pessoas que não têm nada a ver com isso, que não deveriam saber daquilo que aconteceu. Por quê? Porque quando Deus perdoa aquela pessoa, e eu sei somente, e guardo aquilo para mim, converso com ela, e Deus perdoa, e ela se arrepende, a parada finalizou, resolveu. Agora, quando isso não acontece, quando eu espalho a notícia, aí sabe o que rola? Às vezes eu até resolvo a parada com a pessoa depois, mas muita gente que ficou sabendo daquele erro não sabe que aquela parada ficou resolvida. Deu para entender? Então, por exemplo, a Rebeca faz uma parada errada contra mim, vou inverter, eu faço uma parada errada contra a Rebeca, aí vai estar todo mundo errado de qualquer jeito, não tem jeito. Tá bom, então vamos lá. Eu fiz uma parada errada com a Rebeca. Aí o que a Rebeca faz? A Rebeca conta para alguém. Cara, Clóvis, você vê, o cara prega lá na frente. O cara, vacilou, cara, vacilou. Falou isso, como é que pode? Vacilou, tudo mais. Aí aquela pessoa já está sabendo. Aí daqui a pouco já tem outra pessoa sabendo. Porque aquela pessoa pode compartilhar com outra ainda. E aí a coisa ganhou uma proporção que ninguém sabe qual é a proporção. E aí um dia eu chego para a Rebeca e falo assim, Rebeca, aí, vacilei mesmo aquele dia, eu falei sem pensar. Não tinha lembrado que isso tinha acontecido com você. Me perdoa. Cara, eu falei sem pensar. Me reconciliei com a Rebeca, mas todas as outras pessoas que sabem do meu erro não foram reconciliadas. Então, um tipo de problema que a gente não tem como resolver. Como que Jesus resolve essa parada? A sós. Aí, olha só. Quando a gente for dar o segundo passo, que é o verso 16, que diz assim, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
O segundo passo depende do primeiro. Então, cara, é assim, tem que ser um passo de cada vez. Pô, eu quero aprender a tocar guitarra. Então, cara, tem um passo a passo para essa parada. Não. Eu já quero chegar solando, já quero chegar fazendo tapping, Não, agora eu já quero tocar no groove aí. Pô, igual Maria, não vai rolar. Beleza? Você tem que aprender uma coisa de cada vez. Primeiro, o que é cada corda aqui? Para que serve esse negócio? Aprende como é que liga isso primeiro. Aí depois a gente aprende o segundo passo, o terceiro. Cara, tem um passo a passo. Eu estou querendo aprender inglês agora. Essa semana até adicionei. Duda, num aplicativozinho que te adicionei lá, Duda. Me adiciona também, cara. Quando eu ganho seguidores, eu consigo expandir os meus tesouros para eu passar de fase e tal no aplicativo. Aí, baixei o aplicativo lá. Eu gostaria de sair falando inglês, beleza? Mas, infelizmente, não é assim, tem um passo a passo. Tem que aprender, né? Aquela chatice inicial. Para depois o mundo maravilhoso da língua inglesa, né? Se manifestar. E você conseguir assistir as séries e tal. Esse dia eu botei um negócio lá em inglês. Cara, não entendia nada, meu Deus. Estou estudando isso já há um tempo. Estou entendendo nada, cara. Como é que pode? É um passo a passo, galera. Uma coisa de cada vez. Não deu o segundo passo sem dar o primeiro. Sem brincadeira, cara. 90% das tretas que rolam... Você sabia que rola treta na igreja? 90% das tretas que rolam na igreja se resolvem com Mateus 18. Se resolvem como? A pessoa vem para a gente, não, aconteceu isso. Cara, então, sabe o que você tem que fazer? Não falar comigo. Você tem que ir para a pessoa que aconteceu isso, e conversar com ela, e se reconciliar com ela. Quanto tempo demora o primeiro passo? Jesus não falou aqui. Então, Jesus não está dizendo assim, o primeiro passo dura 10 segundos. Né? Eu pequei contra a Rebeca. Aí a Rebeca chega para mim... Clóvis, aí não acho que é bem assim. Acabou, já vamos para o segundo passo. Já vou chamar 2 ou 3 agora, que a parada vai esquentar. Agora a parada vai esquentar, vou chamar 2 ou 3. Galera, não é assim. Então, é com toda a paciência, é com todo o amor. O primeiro passo só se esgota quando ele se esgota de verdade. Então, e você tem que ter esse tipo de noção. Tem coisas que não se resolvem numa conversa. Não é assim? Você tem família, você sabe. Quem convive aí na casa de algum parente? Todo mundo aqui, provavelmente. Cara, parada não se resolve assim, né? Não é assim, você cometeu esse erro, a pessoa já chora, já se arrepende na mesma hora e, já se retrata contigo. Não, esse negócio vira uma novelinha, tipo Carrossel. Né, aquela novelinha que, é sempre a mesma coisa até o final, mas é maneiro, né? A gente gosta daquilo, né? Sempre tão legal. Tudo certo? Então, o primeiro passo aqui, ele deve ser dado de modo assim, sábio, paciente, maduro. Tem coisas que às vezes a gente acha que a outra pessoa errou, mas é legal ouvir a perspectiva da pessoa. O pessoal falou que tem um filme aí chamado O Culpado. Vocês já ouviram falar nesse filme? Alguém? Não, aí me recomenda. Já, maneiro. Assistiu ou não? É legal o filme? Maneiro. Aí, tem um filme chamado O Culpado. Aí falaram para eu assistir, mas eu estava muito ocupado para assistir O Culpado. É um trocadilho que eu faço. Foi mal. Tô brincando. Aí, cara, não assisti ainda não, mas já me contaram o final. Mas disseram que o filme é assim, você fica o filme todo ouvindo uma pessoa, achando que aquilo ali, tô dando spoiler, né? Tô igual o Jonatas. Cara, você fica o filme todo assistindo assim, achando, aquela pessoa, tadinha dela, tá sofrendo. Mas aí no final você vê que não é, já contei, né? Infelizmente. Você vê que não é bem assim. É sempre bom você ouvir o outro lado, até o lado do ofensor mesmo. Às vezes a gente se sente ofendido, mas quando a gente ouve a pessoa, né, o que ela quis dizer, às vezes ela diz assim, cara, me perdoa, eu não quis dizer isso não, eu quis dizer nessa situação específica assim, mas poxa, eu entendo que você, eu não queria falar assim, não queria te magoar, não foi nesse sentido. E aí a coisa se resolve, é sempre legal ouvir o outro,
Beleza, a gente tem que, de certo modo, tá no meio da igreja aqui, acreditando também que a galera é crente, né, cara? Assim como a gente é. Segundo passo, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. No Antigo Testamento, a gente tinha esse modo processual. Então, o modo processual qual era? Qualquer coisa que fosse acusada, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas, para não ser a palavra de um contra o outro. Simplesmente. Cara, quem que você vai escolher para ir nessa parada contigo? Você vai escolher uma pessoa que é raivosa, que é esquentadinha, que é brigona. Pô, agora eu vou resolver, eu vou chamar, né, aquele meu amigo lá, sinistrão, vai dar uma coça no cara para resolver. Pô, aí você vai cometer outro pecado. Então, quem que você vai chamar para resolver a parada? Pô, cara, você vai chamar uma pessoa paciente, que tenha domínio próprio, né? A Bíblia chama isso de longanimidade, temperança. Pô, temperança. Você tem que chamar uma pessoa que seja, pô, aquela pessoa assim, totalmente pacificadora. Se você não souber quem é essa pessoa, se você pensar assim, pô, quem é essa pessoa? O líder da sua célula, beleza? O supervisor da sua célula, é essa galera que você vai chamar. Aí, pô, você vai chamar essa galera, vai explicar qual é a parada, eles vão entender. E aí você vai dizer, pô, já fui, já conversei mais de uma vez e tal. Ah, então beleza. Aí eles vão te orientar nesse segundo passo. Aí vão, né, 2 ou 3. Então, olha só, se no primeiro passo sua paciência já se esgotou, agora tem mais 2 paciências para se esgotarem. Beleza, se no primeiro passo a sua tolerância já se esgotou, tem mais 2 tolerâncias aí pela frente. Então, as chances da pessoa se arrepender são maiores ainda. Perceba isso que Jesus está fazendo. Está dando chance para a pessoa se arrepender. Ela não se arrependeu de primeira, tem mais 2 chances agora. 3 vezes chance, 70 vezes 7. É isso que diz a Bíblia o tempo todo. E olha, só essas pessoas conhecem a situação. Entende? Então, ó, eu sei do problema, guardei comigo, não consegui resolver. Agora tem mais 2 que sabem, que são o meu líder e o supervisor da minha célula. E agora a gente vai resolver. E só a gente sabe, ninguém mais sabe. Quanto tempo demora o segundo passo? Provavelmente 2 vezes mais ou 3 vezes mais do que o primeiro. Beleza? Porque agora são 2 ou 3. Então, ó, gastei 1 semana, não resolvi. Agora eu tenho mais 2 ou 3 semanas, já vai um mês, para a gente tentar resolver. Se isso não acontecer, verso 17, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Então, terceiro passo. Poxa, estou com 2 pessoas mais maduras do que eu, mais antigas na fé do que eu, mais pacientes do que eu, mais santas do que eu. Fui, conversei, não resolveu. Agora você vai comunicar para a igreja. Quem representa a nossa igreja aqui? São os pastores e os presbíteros da igreja, beleza? Por que a gente age assim? Porque a gente entende que nesse texto é o tempo todo Jesus tentando preservar a pessoa. Então, por enquanto, 3 sabem, beleza? Agora são mais 10 do conselho, com 3, 13, sabendo. Diante de uma igreja aqui que tem, pô, mais de 1000 pessoas. Beleza? São 13 pessoas sabendo do problema, do erro. Cara, eu vi muitas vezes, aliás, vou refazer, eu vi poucas vezes essa necessidade do terceiro passo, mas em muitas vezes que houve a necessidade do terceiro passo, eu vi a coisa se resolvendo. Alguém entendeu o que eu falei? Tipo assim, cara, é muito difícil ter que chegar no terceiro passo. É muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Mas em todas as vezes que eu vi chegar no terceiro passo, em quase todas, não em todas, mas em quase todas, eu vi a parada se resolver. Metade do verso 17, último passo. E
Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que isso significa? Pô, se essa pessoa se recusa a ouvir o conselho dos seus pastores, da sua igreja, dos presbíteros da sua igreja, a sua igreja como um todo, pô, então não é crente, beleza? Então, cara, né, acredita que é superior a todos os pastores, a todos os presbíteros, ao líder da célula, ao supervisor, a todo mundo. Então, não é crente. Então, a gente vai tratar como descrente. A gente vai tirar o cara de frequentar o culto da igreja? Não, pelo contrário, a gente quer que ele esteja ali ou aqui, frequentando todo dia para se arrepender, dando a chance dessa pessoa se arrepender. Mas a gente quer realmente que ela se arrependa, né? Cara, para você ter noção como é que as coisas são sérias e importantes, né? Uma vez houve um caso, aí eu vou contar um caso de outra igreja, beleza? Para não contar da nossa. Uma vez houve um caso de uma pessoa que era o seguinte, ela era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. E ela vivia na ilegalidade lá nos Estados Unidos, beleza? Então, assim, ela estava na igreja, tal, e, pô, a pessoa super bacana, do bem, tudo maneiro, mas um dia a igreja, né, soube, no conselho, que aquela pessoa era um imigrante ilegal ali naquele país. Cara, e aquilo era contra a lei. E aí o que a igreja fez? Chamou essa pessoa e disse, cara, você está vivendo na ilegalidade. E a gente precisa apoiar as leis do nosso país, desde que elas não sejam contrárias à palavra de Deus. Se você está ferindo a lei, cara, que não é contrária à palavra de Deus, então você está em pecado. E você precisa se arrepender. Pô, olha só que doideira. Imagina, você nos Estados Unidos, ilegalzão lá, mas, pô, ganhando sua vida, trabalhando, lutando, sei lá o quê, a igreja chega para você e diz, ó, aqui isso é crime, meu irmão. Então, você não pode participar da nossa membresia, você está fora da comunhão, até você se arrepender. É difícil pra caramba, não é? Difícil da pessoa entender. Cara, sabe o que aconteceu com esse cara, especificamente? Ele entendeu que ele estava errado, só Deus para fazer ele entender que ele estava errado. Ele voltou para o país dele, e aí ele pregou o evangelho no país dele, cara. E aí um dia, a igreja dele recebeu uma carta de uma igreja que foi plantada por esse cara. E aí a carta da igreja dizia assim, poxa, a gente agradece a Deus, porque vocês agiram de modo correto. Esse homem voltou para a nossa terra e pregou o evangelho para a gente, agora a gente se converteu. Se vocês não tivessem feito isso, isso não teria acontecido. E hoje a gente é irmão. Hoje a gente foi alcançado pelo evangelho. Cara, olha que doideira. Tem umas paradas assim, né, da disciplina na igreja, assim, que a gente não entende, né? Mas que certamente partem de Deus. Uma lição aí de duas, rapidinho para você, olha só. Jesus, o Senhor da igreja, sabe o modo como devemos ajudar o nosso irmão. Primeira lição, Jesus, o Senhor da igreja, sabe o modo como devemos ajudar o nosso irmão. Então, galera, perceba, aqui não é assim, eu vou fazer da minha cabeça, eu vou fazer do modo que eu acho melhor, o mais rápido, o mais sábio pela minha parte. Não, é fazer o que Jesus falou para fazer. Tem que ser assim, é assim, ponto. Jesus que programou essa parada, beleza? Jesus é o Senhor da igreja, é Ele que sabe, e Ele disse que esse passo a passo é o correto. Quando a gente age assim, a gente dá a oportunidade da pessoa se retratar. Olha só, naquele primeiro exemplo, lembra que eu pensei assim, pô, uma pessoa pecou contra mim, aí eu digo assim, perdoei, acabou e está tudo certo. Qual é o problema desse tipo de atitude minha? A minha atitude é até legal, pô, maneiro, perdoei e tal. Mas qual o problema dessa atitude? Não deu a oportunidade do outro se arrepender. E ele nem sabe que ele fez errado. Amanhã ele vai fazer de novo. E depois ele vai fazer de novo com outra pessoa. Entende? Então, cara, a gente tem que também tentar fazer isso aqui sem perder o timing, sem perder o tempo da parada.
Então, eu esperei um mês. Cara, esperou um mês, esperou demais. A pessoa nem lembra do que ela falou. Você vai falar, o que? Eu falei isso? Nem lembro do que aconteceu. Não pode perder esse tempo, beleza? Faz como Jesus mandou. Cai dentro, você e a pessoa, depois. Mais 2. Perceba, Jesus está falando de um irmão. Cara, vamos dizer assim, aconteceu uma parada muito grave de abuso sexual dentro da igreja. Entenda, essa pessoa não é seu irmão, beleza? Não é. Isso é caso de polícia. Você tem que contar o quanto antes para todo mundo que você puder, para os pastores, para o conselho. Vai para a delegacia, a gente vai com você, a gente resolve essa parada. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma ofensa. Entende? Eu estou falando de uma falha, de um pecado dentro daquilo que seja normal. Existe pecadinho e pecadão? Sim, com certeza existe. Sempre existiu, sempre foi assim. Por isso que existe um mandamento que é maior do que todos e os outros que não são o primeiro mandamento. Por quê? Porque tem um modo que a gente acerta mais e tem um modo que a gente erra mais. Dentro da normalidade, você procura essa pessoa. A pessoa, o cara é um abusador. E eu vou procurar ele para ele se arrepender. Mas ele está aqui na igreja, tem cargo na igreja. Não interessa, não é crente. Não é seu irmão, beleza? Vamos para a delegacia que a gente vai resolver essa parada. É assim. Isso aqui é dentro da normalidade, tranquilo? Dentro da normalidade, a gente segue o passo a passo de Jesus. Olha só, segunda lição, o objetivo da disciplina é a restauração. Então, qual é o objetivo dessa parada? É a gente viver como a gente viver como irmão, a gente não ter rixa, não ter racha, não ter grupinho, não ter, palhaçada no nosso meio. É esse o objetivo. Tranquilo? Tem questões que são públicas também, que são tratadas publicamente. Então, se um erro foi cometido em público, já é diferente. Porque você não sabe disso sozinho, você está preservando quem? Mó galera viu. A gente viajou, aí, na viagem, aquele casalzinho lá estava, de um jeitinho lá esquisito, todo mundo ficou escandalizado e tal. Aí já é em público, galera, já tem uma galera, aí você já dá logo o segundo passo ou o terceiro passo. Beleza? Isso daqui, se um irmão pecar contra você, aí é você e ele sozinho. Aplicação: siga o passo a passo ensinado por Jesus. Sempre que a gente faz diferente, cara, a gente comete um erro, a gente peca. Então, para isso, você tem que sempre orar. Quando você vai dar o primeiro passo, você tem que orar. Quando você for dar o segundo passo, você tem que orar. Quando você for dar o terceiro passo, você tem que orar. E quando a gente for dar o quarto passo, que é tratar a pessoa como descrente, a gente vai orar antes também, com certeza. Mas tem sempre que ser baseado em oração. Você tem que sempre olhar para esse texto, cara. É Mateus 18 o tempo todo na nossa vida. Qualquer picuinha, qualquer tretinha, qualquer problema, Mateus 18. Vamos dizer o seguinte, eu cometi um erro contra... hoje te escalei mesmo, né? Pode ser até que isso seja o primeiro passo para você vir, Cláudio, por que você me escolheu? Beleza, só eu que achei graça de novo. Cara, vamos dizer que eu errei lá contra Rebeca. Aí a Rebeca chega para mim e fala assim, poxa, Clóvis, eu acho que você errou. E, poxa, eu me arrependo e digo assim, poxa, Rebeca, então, errei mesmo, me perdoa, tudo mais. Cara, a gente tem que agir como a Bíblia manda. Morreu, beleza? Parada sepultada. Agora, o pecado perdoado é por nós esquecido? Não necessariamente, beleza? Então, olha só, a Bíblia diz que Deus esquece. O que a Bíblia está querendo dizer? Você acha de verdade que Deus esquece de alguma coisa? Você acha que Deus é esquecido? Sim, Deus esqueceu. Não, cara, o que a Bíblia está dizendo? É esquecer de modo que ele não leva em consideração. É de modo que aquilo ali não tem mais efeito nenhum para o coração dele. É de modo que aquilo não é mais uma ofensa, eu não sou mais inimigo de Deus. É assim. Então, na nossa vida é assim também. A gente não tem como esquecer. Eu não tenho como esquecer, não consigo. Tem essa dificuldade.
Às vezes eu esqueço, às vezes não. E às vezes eu lembro da parada muitas vezes. E lembro. A questão não é você ser um esquecido. Não é você tomar um chazinho de esquecimento. Beleza? A questão é você sempre que lembrar, você lembrar que foi perdoado. É isso. Então, tem muitas pessoas que vacilaram comigo. Algumas delas devem estar aqui. Essa noite, estou zoando. Muita gente já vacilou comigo. Eu encontro com a pessoa, eu sei que ela vacilou comigo. Mas aí eu lembro que foi perdoado, sempre. É sempre andar com esse texto aqui na cabeça. Foi perdoado, acabou. Aí meu coração para de palhaçada. E encontro com a pessoa de novo, foi perdoado, acabou, meu coração para de palhaçada. Às vezes eu tenho que orar mais um pouquinho. Então é sempre, galera, sendo espiritual, sempre levando o coração junto, a oração junto, a palavra de Deus, e confiar que Jesus vai fazer a obra. No final das contas, a pessoa vai se arrepender. Até quando Paulo vai dizer lá, muitas vezes assim, entrega esse cara para Satanás. Lembra da carta aos Coríntios, que Paulo fala assim, tem um cara lá que está tendo relação sexual com a mulher do pai dele, dentro da igreja, e ele está dizendo que ele é da igreja, e ele está dizendo que ele é crente, e ele está falando que ele faz uma opção de coisa como crente. Aí sabe o que o Paulo fala? Entrega esse cara para Satanás, para ver se depois ele vai ser salvo. Mas no final das contas é sempre a ser salvo. Então é assim, a gente diz, cara, vai para o diabo que te carregue. Satanás agora é dono da sua vida, está sendo declarado aqui pela igreja. Porque você não é crente, você não se arrepende, impenitente. Então, Satanás é o senhor da sua vida. Aí quando a gente fala isso, de repente a pessoa se arrepende. Né? Imagina os pastores da igreja, o conselho da igreja, mandando, o cara andar na garupa do capeta, porque o cara não se arrepende. Mas essa é a última chance, é a chance dele se arrepender, porque se a gente não faz isso, a pessoa não se arrepende. E ninguém que não se arrependa entrará no reino de Deus. Olha só que coisa séria. Ninguém que não se arrependa entrará no reino de Deus. Ninguém vai entrar sem arrependimento. Ninguém entra no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento. Então é chance da pessoa se arrepender. Até o último passo é misericordioso. É claro que a gente não vai falar assim, vai para o diabo que te carregue, vai para a garupa do capeta. A gente não vai falar assim. A gente vai falar de outro modo, significando a mesma coisa. Para ver se a pessoa se arrepende. Cara, eu já me arrependi de umas paradas muito graves que eu fiz. Uma vez eu falei para um irmão é até aqui da igreja. Vocês não fazem ideia, cara. Mas assim, ele não era da igreja aqui, mas era de outra igreja, que era a igreja que eu era da igreja, entendeu? Antes. Cara, uma vez eu falei que eu ia dar um soco na cara desse irmão. Falei sério. Tem várias testemunhas aqui que estão aqui na igreja. Todo mundo é crente. Cara, eu amo essa pessoa. E assim, eu acredito que ele me ame também. Depois que isso aconteceu, cara, eu passei a amá-lo muito mais e, ele me perdoou de um jeito tão misericordioso, assim, que ele também, eu vejo que ele me ama muito mais, assim. Não estou dizendo que o pecado é maneiro, não, beleza? Não é muito melhor você não fazer. Mas, cara, o arrependimento é muito mais maravilhoso. É isso que eu acho bonito na Bíblia. Para fechar, é isso que eu acho bonito na Bíblia. Pensa em Pedro. Pedro vacilou, vacilão. Jesus falou, você vai me negar. Ele falou, não, se precisar morrer, eu morro. Algumas horas depois, ele estava negando, não conheço. Quando Jesus se reconcilia com Pedro, o que acontece? Cara, ele torna Pedro o principal, beleza? Olha que doideira, cara. Pedro fez tudo errado. Dos discípulos ali que sobraram, tirando Judas, Pedro foi o pior. Mas Jesus falou para ele, cara, você vai cuidar das minhas ovelhas agora. Você que vai cuidar da minha igreja. Você que falou que não me conhecia. Você que me negou 3 vezes. É você que vai cuidar da minha igreja. Amém, galera? A palavra de Deus é maneira demais, não é? Saca só, cara, não é muito maneira a palavra de Deus? Jesus é muito maneiro, não é?
Quem que ia falar um negócio desse jeito, cara? Quem que ia propor algo nesse sentido? De você tomar prejuízo, de você ser o menor, de você ser escravo, de você ser servo, de você se humilhar, cara, de você cuidar do coração de quem te ofendeu. Quem que ia falar isso para dar outra face, para andar 2 milhas? Cara, quem que ia falar isso, cara? É só Jesus mesmo. Pô, nosso coração tem que exaltar Jesus Cristo para sempre, para sempre. É por isso que Ele amou a gente, galera. Por isso. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Senhor, nosso Deus bom. Obrigado por esse passo a passo aqui, Senhor. Ensina o nosso coração a fazer, não do nosso jeito, mas do Teu. Pela Tua sabedoria, pela Tua vontade, Pai. Ajuda a gente a perdoar, ajuda a gente a caminhar junto, Senhor. Ajuda a gente a preservar, Pai, o nosso irmão que falha, que peca. Em nome de Jesus, Pai, que a gente veja a restauração, que a gente veja reconciliação, arrependimento, Pai. Faz isso aqui, Pai, no UP, faz isso aqui na Igreja Oceânica. Faz o que o Senhor faz em todas as igrejas que são Tuas, pela face da terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém.